O Águia aterrissou usando uma escada rolante. Até o Homer Simpson andou na escada rolante atrás, hein? E se disséssemos que os Simpsons não apenas brincaram sobre o futuro, mas na verdade o previram? Algumas de suas histórias mais mirabolantes estão começando a se desenrolar na vida real. Até 2025, coisas como as greves trabalhistas de Hollywood, o tempo de Trump no cargo, a presença presidencial de Barron Trump na inauguração, o conflito Rússia-Ucrânia e até mesmo robôs assumindo empregos já se alinharam. E agora estamos nos aproximando de carros voadores e tradutores de fala de bebês. Neste vídeo, vamos explicar como todas as previsões dos Simpsons para 2025 estão se tornando realidade. Robôs e inteligência artificial em toda parte. Saudações, drones trabalhadores! Brincou o Sr. Burns em um episódio de 2012, onde ele literalmente demitiu sua equipe e os substituiu por robôs. Em Them Robot, da temporada 23, a força de trabalho de Springfield é substituída por máquinas incansáveis, deixando os funcionários humanos desempregados e irritados. Era sátira em 2012, mas em 2025 parece que a realidade está mordendo mais forte do que o esperado. Em todo lugar que olhamos, inteligência artificial e robôs estão se infiltrando na vida diária. Pense nisso. Existem quiosques de autoatendimento, robôs de armazém, aspiradores de pó robóticos e até garçons robôs servindo comida em restaurantes. Sim, isso já é uma realidade, com robôs garçons estreando em lugares desde os Estados Unidos até Cuba. Até 2025, o Fórum Econômico Mundial projetou que a automação iria perturbar 85 milhões de empregos em todo o mundo, mas também criar 97 milhões de novos. O medo e a esperança em torno da inteligência artificial são ambos enormes e estão crescendo rapidamente. De fato, um estudo da Goldman Sachs prevê que até 2045, até 50% dos empregos poderiam ser totalmente automatizados. Esse futuro automatizado, que os Simpsons retrataram de forma irônica anos atrás, agora está se aproximando. Estamos vendo essa previsão se tornar realidade em tempo real. As empresas estão investindo em atendimento ao cliente impulsionado por inteligência artificial, fábricas estão usando braços robóticos e chatbots estão lidando com tarefas antes realizadas por pessoas. Os Simpsons capturaram essa realidade perfeitamente, quase como se soubessem o que ia acontecer. Nesse episódio, Homer é mantido como o único humano para supervisionar os robôs até que eles, claro, comecem a funcionar de forma caótica. Embora esperemos não ter robôs descontrolados ao estilo dos Simpsons invadindo nossas vidas, estamos definitivamente lidando com o impacto da inteligência artificial. Os trabalhadores estão compreensivelmente preocupados em serem substituídos, enquanto as empresas estão salivando com a promessa de ganhos de eficiência. A visão dos Simpsons de uma força de trabalho robótica essencialmente chegou. E como os residentes de Springfield, estamos uma mistura de empolgados e irritados com isso. Carros no céu. Carros voadores sempre pareceram algo saído de um sonho, uma ideia maluca que vimos em desenhos como os Jetsons. Mas aqui está a reviravolta. Os Simpsons pegaram essa mesma ideia e deram seu próprio toque. No episódio de 1995, O Casamento de Lisa, que se passa no futuro de 2010, Lisa visita uma vidente em uma feira renascentista. À medida que a visão do futuro se desenrola, você pode realmente ouvir carros voadores passando ao fundo. E aqui está a parte divertida. Eles até usam os mesmos efeitos sonoros dos Jetsons, adicionando uma referência divertida a essa fantasia clássica do futuro. Naquela época, era tudo apenas ficção científica boba. Mas, avançando para 2025, de repente, não parece tão improvável. Ainda não estamos voando para o trabalho. O trânsito ainda está muito preso no chão, mas as coisas estão começando a mudar. E é aqui que fica emocionante. Em fevereiro de 2025, uma empresa chamada Aleph Aeronautics completou o primeiro voo real de um carro voador que também dirige em estradas. Parece um carro esportivo comum, mas desceu a rua e depois levantou o voo diretamente para o ar. Isso não é mais um desenho animado. Isso é a vida real. Parece algo saído diretamente do futuro dos Simpsons, certo? Mas não é apenas uma empresa. Ao redor do mundo, cada vez mais voos de teste de carros voadores e táxis aéreos estão acontecendo. Esses veículos são chamados de eVTOLs, que significa decolagem e pouso vertical elétrico. Eles estão sendo projetados para transportar pessoas sobre o tráfego em vez de através dele. Em grandes feiras de tecnologia como a CES 2024,
Esses táxis aéreos foram exibidos com planos para serem usados em algum momento por volta do meio desta década. E aqui está a parte louca. Algumas pessoas acham que os táxis voadores podem estar prontos quando as Olimpíadas chegarem a Los Angeles. Imagine evitar o trânsito e voar acima das ruas. Até grandes empresas de automóveis na China e na Europa estão exibindo suas próprias ideias de carros voadores. De repente, isso não parece mais uma fantasia. Parece algo que realmente pode acontecer, e talvez mais cedo do que esperamos. De volta a Springfield, os carros voadores eram apenas parte da piada. Uma ideia boba e exagerada para mostrar quão estranho o futuro poderia ser. 2010 parecia incrivelmente distante na época. Mas agora, no ano muito real de 2025, os governos estão estabelecendo regras sobre como os carros voadores devem operar. Investidores estão injetando dinheiro na indústria e empresas legítimas estão construindo veículos que um dia podem encher o céu. Os Simpsons podem ter feito isso para rir, mas sua visão de passageiros voadores, de repente, está começando a parecer bastante precisa. O futuro que eles imaginaram, com Homer devorando donuts enquanto carros voavam pelo ar, não é mais apenas uma piada. É um futuro em que podemos realmente estar vivendo. Donald J. Trump como presidente dos Estados Unidos. Talvez essa tenha sido a previsão mais louca dos Simpsons de todos os tempos. Quando a piada sobre a presidência de Trump foi ao ar em março de 2000, parecia que nunca poderia acontecer em 1 milhão de anos. Na temporada 11, no episódio Bart to the Future, vemos uma Lisa Simpson, adulta sentada no salão oval dizendo: "Herdamos uma grande crise orçamentária do presidente Trump." Na época, foi apenas um momento rápido destinado a zombar da ideia de uma celebridade, de alguma forma, se tornar presidente e deixar uma bagunça para trás. Mas então veio 2016, e de repente, aquela piada não era mais uma piada. Donald Trump foi eleito o 45º presidente dos Estados Unidos, e a frase descartável dos Simpsons se tornou uma realidade surpreendente. Quando isso aconteceu, a internet enlouqueceu. Pessoas em todos os lugares começaram a compartilhar clipes daquele episódio ao lado de manchetes da vida real. Até os roteiristas do programa ficaram surpresos. Um deles, Dan Greaney, disse em 2016 que nunca pensaram que isso se tornaria realidade. Eles escolheram Trump apenas como um exemplo de alguém famoso que bagunçaria as coisas, não como uma previsão real, mas, de alguma forma, aconteceu. E fica ainda mais estranho. O episódio foi ao ar 16 anos antes da vitória de Trump. No entanto, esse não é o único detalhe que os Simpsons acertaram. Na mesma cena, Lisa, agora presidente, está vestindo um casaco roxo e um colar de pérolas. Avançando para 2021, quando Kamala Harris foi empossada como vice-presidente. Ela usou uma roupa roxa quase idêntica com pérolas. A internet se acendeu novamente, com fãs comparando seu visual ao da presidente Lisa. Os criadores do programa disseram que foi apenas uma coincidência, mas as pessoas não paravam de falar sobre isso. Foi realmente aleatório ou a vida estava seguindo um roteiro que ninguém sabia que estava escrito? E a história não para por aí. Mesmo em 2025, Trump continua a ser notícia de destaque. Os Simpsons, sempre um passo à frente, mantiveram a história em andamento. Em um curta de 2015, eles mostraram uma figura semelhante a Trump descendo uma escada rolante, uma clara cópia do lançamento real da campanha de Trump. Essa parte veio depois do momento real, então, tecnicamente não foi uma previsão, mas certamente aumentou o burburinho. E anos antes dos problemas legais de Trump virarem manchete, os Simpsons já tinham brincado sobre um presidente dos Estados Unidos sendo preso. Esse episódio antigo, de repente, pareceu um pouco real demais quando Trump enfrentou acusações reais em 2023. É quase como se os Simpsons não pudessem parar de prever acidentalmente a vida de Trump. Cada reviravolta parece ecoar algo que eles já animaram. Se isso te dá arrepios ou te faz rir, pode depender de como você vê as coisas politicamente. Mas uma coisa é certa, aquela piada do desenho de 2000 se transformou em um capítulo real da história americana. Mania de fusão de mídia. Na 10ª temporada de Os Simpsons, que foi ao ar em 1998, o programa inseriu uma pequena piada que você pisca e perde. Havia uma placa do lado de fora do estúdio da 20ª Century Fox que dizia: uma divisão da Walt Disney Company. Na época, era apenas uma linha boba descartável. A Fox era a própria rede que transmitia Os Simpsons, e a ideia de a Disney possuí-la parecia completamente louca, como uma piada sobre grandes empresas comprando tudo.
Mas aqui está a reviravolta. Avançando para 2019, essa ideia maluca realmente se tornou realidade. A Disney comprou o lado de entretenimento da 21ª Century Fox em um acordo no valor de 71 bilhões de dólares. Isso não é uma piada. É real. E agora, acredite ou não, o Mickey Mouse basicamente assina os cheques de pagamento dos Simpsons. É provavelmente por isso que você pode assistir a todos os episódios do show no Disney Plus hoje. O que torna essa previsão tão interessante é que começou como sátira, mas estava silenciosamente fundamentada em algo real. Mesmo em 1998, os roteiristas de Os Simpsons perceberam como o mundo da mídia estava encolhendo, com empresas maiores engolindo as menores. Ainda assim, ninguém esperava que a Disney comprasse a Fox, especialmente porque os Simpsons passaram anos zombando da Disney. A ironia é bastante hilária quando você pensa nisso. Imagine a família dos Simpsons aparecendo na Disneyland agora, não como convidados, mas como parte da família Disney. E essa nem é a única vez que o programa acertou o futuro. No clássico episódio de 1995, O Casamento de Lisa, que está repleto de piadas sobre o futuro, há uma rápida cena de uma placa de cinema. Ela diz, Star Wars Episódio 9, o Bar Mitzvah do Yoda. Era apenas uma ideia engraçada de que Star Wars nunca terminaria. Mas, em 2019, realmente tivemos o episódio 9. O ponto ainda é válido, no entanto. Os Simpsons sabiam que essas grandes franquias, como Star Wars, não iam a lugar nenhum. E adivinhe só, Star Wars também se tornou uma propriedade da Disney. De repente, a empresa que possuía o Mickey Mouse também possuía sabres de luz, super-heróis, alienígenas azuis de Avatar e a família amarela de desenho animado de Springfield. Mas espere, tem mais! Muito antes do streaming dominar, os Simpsons já tinham feito piada sobre isso. Em um episódio, eles mostraram The Itchy and Scratchy Show, sendo entregue através de algo chamado Sistema de Entretenimento por Correio. Curiosamente, é exatamente isso que fazemos agora. Assistimos a programas sob demanda em telefones, tablets e laptops. Eles não disseram a palavra Netflix, mas definitivamente previram a ideia. Então, o que isso tudo significa em 2025? Estamos vivendo em um mundo onde algumas poucas empresas gigantes controlam quase tudo o que assistimos. Então, aquela pequena piada de fundo de um episódio de 1998 se transformou em uma manchete enorme no mundo real. De volta à URSS. Um Vladimir Lenin reanimado grita: deve esmagar o capitalismo, enquanto tanques rolam pelas ruas e o muro de Berlim se ergue novamente. Este momento selvagem vem de um episódio de 1998 de Os Simpsons chamado Maré Simpson, onde um acidente naval leva à grande revelação. A União Soviética nunca realmente desapareceu. Na época, a ideia do retorno da União Soviética parecia impossível. Mas é aqui que fica interessante. Avance para a década de 2010 e para a década de 2020, e aquela velha piada, de repente, não parece tão distante. Em 2014, a Rússia tomou a Crimeia. Então, em 2022, lançou um ataque em grande escala à Ucrânia. Esse conflito se tornou a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Quase da noite para o dia, as pessoas começaram a falar sobre uma nova Guerra Fria, e aquele antigo clipe dos Simpsons voltou aos holofotes. Os fãs começaram a compartilhá-lo online dizendo: eles previram a crise Rússia-Ucrânia. No clipe, um delegado russo nas Nações Unidas ri e admite que a União Soviética está de volta. Até Lenin sai de seu túmulo, com os punhos prontos. Claro, a vida real não nos deu revolucionários zumbis, mas, atenção, essa parte parece muito familiar. Em 2022, o showrunner Al Jean respondeu ao burburinho. Ele disse que não estavam fazendo uma profecia, apenas se baseando na história, apontando que ciclos como esses tendem a se repetir. Foi menos uma previsão e mais um lembrete de que velhas tensões nunca desaparecem completamente. Ainda assim, é bastante assustador ver uma piada antiga de desenho animado se desenrolar nas notícias décadas depois. E não é só sobre a Rússia. Os Simpsons também insinuaram futuros conflitos entre os Estados Unidos e a China. Alguns fãs até espalharam rumores sobre o programa prever uma terceira guerra mundial, embora nem todos sejam reais, então é bom verificar. Mas uma coisa é certa, o episódio Simpson Tide é verdadeiro. Destaca-se porque não fez apenas piadas sobre gadgets ou pequenas tendências, mas zombou de uma grande mudança no poder global. Agora, em 2025, essas tensões ao estilo da Guerra Fria estão de volta às manchetes. Os Estados Unidos e seus aliados estão de um lado.
A Rússia, e agora uma China mais confiante, está do outro. Aquela velha piada dos Simpsons, que antes era boba demais para ser levada a sério, agora parece um pouco certeira demais. Então, o que fazemos com isso? É apenas uma coincidência? Os roteiristas são secretamente viajantes do tempo? Ou eles apenas entendem muito bem as pessoas e a história? Seja qual for o motivo, da próxima vez que você vir uma notícia sobre conflitos leste-oeste, não se surpreenda se de repente ouvir aquela vozinha na sua cabeça dizendo: os Simpsons já fizeram isso. Buracos negros e maravilhas cósmicas. Deixe para os Simpsons transformar algo aterrorizante do espaço sideral em um momento hilário de desenho animado. No especial de 2012 Treehouse of Horror, um segmento chamado The Greatest Story Ever Told mostra um mini buraco negro aparecendo de repente em Springfield. Lisa, sempre a nerd da ciência, tenta controlá-lo. Mas as coisas rapidamente saem do controle. As pessoas na cidade começam a jogar seu lixo nele, depois seus móveis, e eventualmente até elas mesmas. O buraco negro continua crescendo até engolir tudo, sugando os Simpsons e seus vizinhos para um estranho universo alternativo. Foi selvagem, estranho e engraçado. Naquela época, buracos negros eram principalmente apenas uma ideia para o público em geral. Os cientistas sabiam sobre eles, claro, mas ninguém tinha realmente visto um. Então, algo incrível aconteceu. Em abril de 2019, os cientistas revelaram a primeira foto real de um buraco negro. Parecia um donut brilhante, um anel de luz brilhante cercando um centro escuro, a 55 milhões de anos-luz de distância. Para os cientistas, foi um grande acontecimento. Para os fãs dos Simpsons, parecia que o programa já tinha estado lá. Springfield já tinha brincado sobre buracos negros anos antes de vermos um. Agora, para ser justo, os Simpsons não foram os primeiros a pensar em buracos negros. A ciência já existia muito antes de 2012, mas o timing deles foi impressionante. Apenas 7 anos depois de Homer e sua família serem sugados para uma versão de desenho animado de um buraco negro, o mundo real obteve uma foto de um pela primeira vez na história da humanidade. E não parou por aí. Nos anos 2010 e entrando nos anos 2020, buracos negros continuaram aparecendo nas notícias. Em 2022, conseguimos outra foto, desta vez do buraco negro supermassivo no centro da nossa própria galáxia Via Láctea. Também houve prêmios Nobel concedidos por pesquisas sobre buracos negros. É quase como se a realidade estivesse alcançando o amor dos Simpsons por coisas estranhas do espaço. O programa basicamente disse: e se um buraco negro aparecesse na vida cotidiana? E agora, buracos negros são uma parte regular das histórias de ciência, lições escolares e até memes. Felizmente, nenhum engoliu uma cidade como Springfield. Mas é interessante como o episódio capturou a maneira como as pessoas reagem a grandes descobertas. Lembra do professor Frink nesse episódio? Ele estava empolgado, disparando termos científicos enquanto todos os outros simplesmente o ignoravam. Foi exatamente assim que se sentiu na vida real também. Os cientistas estavam extremamente animados com as fotos do buraco negro e muitas pessoas apenas disseram: legal, parece um bagel embaçado. Isso é o que torna essa previsão tão divertida. Não foi uma previsão direta, mas os Simpsons capturaram o clima e o momento perfeitamente. Eles mostraram como algo impressionante da ciência poderia acabar sendo apenas mais uma coisa estranha na vida das pessoas. E aqui está mais uma pequena reviravolta. O episódio também previu como as pessoas podem ser tolas quando não entendem novas tecnologias. Na história, os habitantes da cidade continuavam jogando lixo no buraco negro, como se fosse uma lata de lixo sem fundo. Honestamente, faz sentido. Quando algo novo surge, nós humanos tendemos a fazer coisas bobas com isso. Como aquela vez em que alguém no Twitter pegou a foto real do buraco negro e colou o rosto do Homer nela. Então, enquanto os Simpsons não disseram exatamente: ei, veremos um buraco negro real em breve, eles capturaram totalmente a sensação de como o mundo reage à nova ciência. E agora, em 2025, os buracos negros não são mais apenas parte de livros complicados de física. Eles fazem parte da cultura cotidiana. A pandemia. Se há um momento dos Simpsons que realmente deu arrepios nas pessoas nos últimos anos, foi este. Uma cena de um episódio de 1993, chamado Marge em Cativeiro, onde uma estranha gripe da Ásia varre Springfield, seguida por uma reviravolta selvagem. Uma caixa de abelhas assassinas é acidentalmente liberada. Parece familiar? Avançando para o início de 2020, o mundo real foi atingido por algo estranhamente semelhante. Covid-19, um novo vírus da Ásia, tornou-se uma pandemia global.
E justo quando as coisas não podiam piorar, surgiram notícias sobre os chamados Vespões assassinos aparecendo nos Estados Unidos. A coincidência foi quase estranha demais, e as redes sociais explodiram com pessoas dizendo: "Os Simpsons previram a pandemia". Vamos dar uma olhada mais de perto no que realmente aconteceu no episódio. Na história, Springfield é atingida por algo chamado gripe de Osaka, depois que os moradores encomendam espremedores do Japão. Um operário doente tosse nas caixas, e logo todos na cidade estão espirrando, tossindo e presos na cama. Agora avance 27 anos. Um vírus real, não através de um espremedor, mas através de viagens globais, se espalha pelo mundo e fecha tudo. Entendeu? Então vem a próxima reviravolta no episódio. Uma multidão de pessoas em pânico pensa que um caminhão está carregando remédio para a gripe, mas, quando o derrubam, descobrem que está cheio de abelhas assassinas. As abelhas escapam e voam por toda parte. Avance novamente para maio de 2020, quando as manchetes começaram a alertar sobre vespas assassinas. Esses eram vespões gigantes da Ásia que poderiam prejudicar seriamente as populações de abelhas na América do Norte. Naquele momento, começou a parecer que a vida estava copiando um episódio dos Simpsons passo a passo. Até um dos roteiristas do programa, Bill Oakley, admitiu quão estranho isso era. Ele disse que era apenas mais um exemplo de como os Simpsons, de alguma forma, previram 2020. Os detalhes se alinham de maneiras estranhas. No episódio, as pessoas de Springfield estão desesperadas por uma cura. O Dr. Hibbert calmamente lhes diz que a única cura real é repouso, mas a multidão está muito em pânico para ouvir. Eles viram um caminhão marcado com perigo, abelhas assassinas, pensando que contém remédio. E claro, o caos se segue. Os fãs apontaram o quanto isso os lembrava da confusão, desinformação e pânico que se espalharam nos primeiros dias da pandemia de Covid-19. Agora, vamos ser claros. A verdadeira pandemia de Covid-19 foi muito mais séria do que a piada rápida sobre gripe naquele desenho animado. E aqueles vespões assassinos não se tornaram um desastre completo. Eles foram principalmente contidos. Os roteiristas não eram videntes. Eles estavam apenas se referindo aos sustos com abelhas assassinas dos anos 1970 ou surtos de gripe como a gripe de Hong Kong em 1968. Ainda assim, assistir aquele episódio antigo em 2020 foi bizarro. Um colunista até brincou que era como se os Simpsons tivessem um cartão de bingo para o ano. E agora, em 2025, com a pior parte da pandemia atrás de nós, aquele episódio se tornou lendário. Mesmo pessoas que nunca tinham visto a quarta temporada sabiam sobre a gripe e as abelhas. A previsão se espalhou tanto que algumas pessoas começaram a pensar que os Simpsons previram tudo. Mas, só para deixar claro, eles não previram chamadas de vídeo ou pânico de papel higiênico. Mas você não deve subestimar os Simpsons, porque estamos prestes a falar sobre a previsão mais louca deles até agora, o tradutor de bebês. Quem poderia esquecer o tio Herb, o meio-irmão perdido de Homer, dublado por Danny DeVito? No final da terceira temporada de 1992, intitulado Brother, Can You Spare Two Dimes?, Herb retorna ao show completamente falido, mas com uma ideia maluca. Ele inventa algo chamado tradutor de bebês. Uma máquina de aparência estranha, projetada para transformar sons de bebês em palavras normais e compreensíveis. Nos momentos finais do episódio, Herb testa sua criação desajeitada, que parece ter saído diretamente do laboratório de um cientista de desenho animado. Usando os suaves sons de bebê da Maggie, a máquina solta frases claras como "Estou com fome, mamãe". A invenção é um sucesso, e assim, Herb fica rico novamente. Foi doce, engraçado e completamente ficção científica na época. Ninguém acreditava seriamente que bebês falariam através de gadgets tão cedo. Mas guarde esse pensamento, porque agora estamos nos anos 2020, e acredite ou não, empresas de tecnologia reais estão trabalhando em aplicativos de tradução de choro de bebê. Com a inteligência artificial e o aprendizado de máquina ficando mais inteligentes a cada dia, várias startups começaram a desenvolver ferramentas que afirmam ouvir como um bebê chora e descobrir se a criança está com fome, cansada, com dor ou apenas precisa de uma fralda limpa. Soa familiar, certo? É basicamente a invenção do tio Herb, só que desta vez está no seu telefone. Um exemplo é uma empresa suíça chamada Zondream. Eles desenvolveram um aplicativo com inteligência artificial que escuta o choro do seu bebê e sugere o que o bebê pode querer. Outra startup criada por uma equipe do MIT Sloan chama-se Capella. Ela vai um passo além, não apenas tentando traduzir os choros, mas também gerando sons calmantes para ajudar a acalmar os bebês. Esses aplicativos funcionam, analisando milhares de sons de bebês gravados e comparando-os para descobrir o que cada choro significa.
Alguns afirmam que conseguem distinguir um choro de dor de um de sono ou tédio de desconforto. Agora, essas ferramentas não são perfeitas. Elas ainda são bem novas, e nada substitui a experiência de um pai ou cuidador que aprende as necessidades de um bebê passando tempo com ele. Mas o fato de várias empresas estarem realmente construindo tradutores de bebês com inteligência artificial em 2025 é meio impressionante, e parece que saiu direto daquele antigo episódio dos Simpsons. É especialmente divertido olhar para trás e perceber quão improvável isso parecia em 1992. Naquela época, a ideia de um dispositivo que pudesse ouvir um bebê e explicar o que ele queria dizer parecia totalmente ridícula. O reconhecimento de voz em si ainda era desajeitado, e eram necessários computadores gigantes apenas para entender algumas palavras claras. Esqueça as baleias bebês. E agora todos nós carregamos smartphones com mais poder do que todos os computadores daquela década juntos. E a inteligência artificial baseada em nuvem pode processar som em segundos. Assim, a tecnologia alcançou a imaginação dos Simpsons. Como brincou um escritor de tecnologia, o tradutor de bebês dos Simpsons acaba sendo o primeiro corretor automático para bebês. E eles não estavam errados. De certa forma, este momento não é apenas sobre prever um dispositivo. É sobre prever um mundo cheio de gadgets inteligentes que tentam resolver cada pequeno problema, até mesmo o mistério do choro de um bebê. Hoje, os pais podem percorrer as lojas de aplicativos em busca de ferramentas para ajudá-los a entender por que seu bebê está chorando às 3 da manhã. E quando o fazem, podem estar apenas reencenando aquela mesma história de 30 anos atrás. É engraçado, comovente e um pouco surreal. A realidade virtual se torna real. Em 2016, os Simpsons nos deram uma visão hilária, mas surpreendentemente perspicaz sobre o futuro da tecnologia. No episódio da temporada 28, chamado Amigos e Família, o Sr. Burns tropeça em um par de óculos de realidade virtual do Professor Frink e imediatamente fica obcecado. Claro, sendo o Sr. Burns, ele leva as coisas longe demais e contrata toda a família Simpson para viver com ele em um mundo digital simulado. O que se segue é uma montagem dos residentes de Springfield, vivendo suas vidas cotidianas, completamente viciados em seus headsets de realidade virtual, andando pela rua, fazendo compras e até conversando, tudo sem desviar os olhos das telas. Na época, tudo isso parecia uma visão boba sobre a nova tecnologia, zombando do crescente interesse pela realidade virtual. As pessoas ainda não andavam por aí com óculos de alta tecnologia no rosto, então parecia uma clássica exageração dos Simpsons. Mas isso foi naquela época. Avançando para agora, e aquela cena boba de desenho animado está começando a aparecer muito mais com a vida real. No início de 2024, a Apple lançou o Vision Pro, um headset de realidade mista que custa $3.499. Ele permite que você misture o mundo digital com o seu espaço físico. Você pode trabalhar em telas virtuais, assistir a filmes que parecem estar em uma parede de cinema enorme, ou até mesmo ter reuniões com hologramas na sua sala de estar. E assim, o tipo de tecnologia que os Simpsons brincavam está na cabeça das pessoas na vida real. O Vision Pro não é apenas para amantes de tecnologia. Usuários iniciais já começaram a usá-lo no dia a dia, desde checar e-mails e assistir às notícias até seguir receitas em uma cozinha virtual. Enquanto isso, a Meta tem promovido seus headsets Quest, tentando construir um metaverso inteiro onde as pessoas possam socializar, trabalhar e explorar, tudo em forma digital. A ideia de pessoas andando por aí com óculos grandes e desajeitados, de repente, não parece tão estranha. Na verdade, vídeos de pessoas usando o Vision Pro da Apple no transporte público ou até mesmo enquanto cozinham se tornaram virais. Esses momentos parecem ter saído diretamente daqueles episódios dos Simpsons. As pessoas podem ser vistas esbarrando por aí com óculos brilhantes no rosto, completamente alheias ao mundo ao seu redor. Então, por que essa previsão dos Simpsons é tão fascinante agora em 2025? Porque quando o episódio foi ao ar, os headsets de realidade virtual ainda eram algo de nicho. O Oculus Rift tinha acabado de ser lançado, e a maioria das pessoas só o usava para videogames. A ideia de uma cidade inteira viciada em realidade virtual era apenas uma piada. Mas agora está começando a parecer que essa piada está se tornando realidade. As empresas de tecnologia estão apostando que usaremos headsets para tudo, desde trabalho de escritório até exercícios físicos e encontros virtuais. Ainda não estamos vivendo totalmente através de headsets, e não estamos colidindo com postes nas ruas como os cidadãos de Springfield, mas estamos chegando mais perto. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.